Olá, você! É muito bom estar contigo novamente. Hoje, mais um episódio do nosso podcast Solution Hunters, O Despertar. Um podcast que quer oferecer a você lucidez. Hoje, encerrando uma série de conversas que tivemos nesse bimestre sobre trabalho, mercado de trabalho, anti-carreira, carreira, eu convidei para conversar comigo alguém que passou por um processo que muitas pessoas estão fazendo no contemporâneo, a transição de carreira, algo que não é fácil. Por isso, preste atenção nessa contação de história. Eu apresento a vocês de uma forma simples, mas ele vai se apresentar de uma forma orgânica e, tenho certeza, muito humana. Meu convidado é Renato Rodrigues, um grande empreendedor de Montes Claros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história, dessa jornada, desses anos, né, de jornada de empreendedorismo. Eu falo que quando eu decidi empreender, tudo mudou. Se me falarem, né, hoje, quem eu sou? Eu sou filho de Benjamin e Ivana, que são os meus pais, né? A quem eu devo a minha vida, né? Que eles me deram o bem mais precioso que eu tenho. E hoje eu estou como consultor de bem-estar na doTERRA, estou como professor de dança, estou como guia de turismo. Eu digo eu estou porque eu estava como analista de sistemas lá atrás. Mas o quem a gente é aquilo que a gente não pode deixar de ser. Né? Então, hoje eu estou nesses trabalhos, né? Interessante, sabe? Você falou uma coisa que eu sempre digo, desde muito jovem: estou. Eu sou o Rafa, né? A maior parte das pessoas me chama de Rafa. Eu sou o Rafa. Agora, o que eu faço, onde eu moro, são estados que mudam, né? E, Renato, uma coisa interessante: nós falamos de empreendedorismo aqui e falamos de empreendedorismo e bem-estar. A consultora Lery, da qual eu sou o idealizador, que é muito mais que um CNPJ, é uma experiência, é uma consultora que se transformou em uma consultora de bem-estar. Inclusive, nós conversamos sobre isso, né? E você trabalha em 3 empreendimentos relacionados ao bem-estar. Cara, como é isso, você oferecer bem-estar para as pessoas, entende? Eu imagino que deve ser maravilhoso. Me diz isso. E é tão interessante porque se você pegar, né, 6 anos atrás, nunca que eu imaginava estar onde eu estou hoje. Nunca que eu imaginava estar aqui, né? Por exemplo, nesse podcast contando essa história. Mas tudo partiu de um incômodo que foi muito forte, né, em 2018, aquele cenário em que eu estava na minha profissão, estava no meu trabalho na Unimontes, lá eu formei, lá eu fui trabalhar, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, parece que nada daquilo fazia sentido. Aquela sensação de que você podia mais, tinha algo te esperando, uma grande oportunidade. É saber que você só precisava dessa oportunidade para mostrar o seu valor. Era uma coisa muito forte em mim. E então, assim, eu me dedicava, mas assim, às vezes a gente vê um cenário em que não importa o quanto você se dedique, o final do mês o salário é o mesmo para todo mundo. E aquilo me incomodava, né? Eu queria um ambiente meritocrático, né? O incômodo era esse: se entregar àquela atividade, enquanto você percebia que outros não se entregavam, e no fim das contas eram todos iguais, as identidades eram uniformizadas. Exatamente. E teve uma gota d'água que falou assim, não, isso aí para mim foi realmente, a gente vê os nossos pais assim como o exemplo, né, assim, Sim. de sucesso, de uma construção de uma carreira. Para mim eles são o exemplo. A minha mãe enquanto psicóloga, o meu pai enquanto caminhoneiro, né? Para mim eles são profissionais de sucesso na área deles. Mas eu me assustei um pouco quando eu vi, por exemplo, a minha mãe chegar à aposentadoria e, e aí eu, né, aquele filho que chega para a mãe e fala assim, que bom, né, mãe? Agora você vai aproveitar a vida, vai curtir, vai poder descansar.
E aí ela chegou para mim e falou assim, não, meu filho, eu preciso continuar trabalhando, porque só a aposentadoria não vai pagar as contas. E aquilo me assustou, de certa forma, né? Assim, se eu olhar, mas espera aí, então, você trabalha 30 anos da sua vida, se dedica por uma empresa, e é dessa forma que a gente é recompensado? Eu fiquei, mas espera aí, então é isso? Naquele momento, não é que eu estava julgando o que ela escolheu, mas eu percebi que eu queria fazer um pouco diferente para a minha jornada, né? Então, acho que foi ali que foi o início do processo, né? Para a gente procurar outras oportunidades. Você falou algumas coisas que me trouxeram à mente, assim, tempo, dinheiro e sonhos, né? Franz Kafka, um escritor que eu gosto muito, ele diz, né, o tempo é seu capital. Você tem que saber usá-lo, senão você desperdiça a vida. Nossos pais, eles foram formados para estudar 15 anos, trabalhar 30 e depois. E depois ficou no depois, né? É uma geração que ficou um pouco perdida, sobretudo com essa transformação toda que a gente chama de carreira, né? Nós discutíamos outro dia tomando um café, né? Na verdade, eu comi um omelete. Que você já é um anticarreirista sem a noção do conceito, né? Você tem 3 carreiras. Então, a anticarreira é você não ter uma. Só você investe em 3. E quando você percebe que investir em uma carreira a vida toda, enquanto professor, enquanto psicólogo, enquanto agente de saúde, 30, 40 anos, e aí você acaba como mais um número no sofá, tendo que, de alguma forma, aumentar sua renda para comprar remédio. É muito triste, né? Então, hoje, nossa geração, Joseph Tepperman, que criou o conceito anti-carreira, ele fala, nós nascemos para não parar de estudar e nem de trabalhar, porque a partir de agora o trabalho só será feito com prazer. Ninguém mais conseguirá trabalhar com desprazer, que o contemporâneo é isso. Muita gente trabalha para sobreviver, né? É interessante porque quando você decide sair dessa forma, né? Porque assim, existia uma forma, né? Vamos estudar, vamos trabalhar, aposentar e morrer, né? Existia essa fórmula. E aí, a partir do momento que você percebe que existem outros caminhos que você pode escolher, essa ruptura, ela é muito difícil. Porque nesse processo, né, lá em 2018, que eu me deparei, inclusive que a Tati me apresentou esse mundo do empreendedorismo, que eu me deparei com aquele cenário, eu falei assim, eu comecei pelos sonhos, né? Eu queria viajar mais, eu queria... interessante que esses tempos eu resgatei um quadro dos sonhos meu lá atrás e tinha uma imagem de um atleta, né? Assim, como se eu queria me dedicar mais à saúde. Então, aí hoje eu percebo assim, gente, mas parece que eu estou vivendo exatamente a vida que eu projetei. Então, lá atrás, quando você percebe esse cenário, né, que tem essas possibilidades de ser feliz no processo, a vida não precisa ser tão pesada que você só curte no final de semana, nas férias, que você percebe que dá para ser mais, você escuta muita coisa no início. Eu falo que a nossa família não é... tem gente que encara como algo ruim, né? Nossa, porque eu escutei, você é bom demais, você precisa fazer um concurso, você precisa de uma carteira assinada, né? Um plano de saúde. Eu escutei muito isso. E quando eles falam, né? Eu não traduzo aquilo como, nossa, eles não estão torcendo por mim. Muito pelo contrário, né? É muito amor envolvido e eles têm medo da gente se machucar, porque é um cenário instável, é um cenário incerto. Empreender é risco todos os dias, é altos e baixos. Você não vai ter aquela certeza, né? Você vai se jogar, né? Mas ali começou essa transição em 2018, né? Você falou uma coisa interessante. Eu falo sempre com o Rodrigo, que não é Rodrigo, o homem da mágica. Essa coisa do empreender é uma coisa que é um processo. Outro dia a gente estava falando, né, Chico? A pessoa estava aqui conosco, não vou citar o nome. Nossa, semana que vem, sei, 10 mil. Aí eu olhei assim, nossa, de uma semana para outra, um lucro de 10 mil fazendo tal atividade. Aí depois eu e o Rodrigo falando, não sabe nada do que é empreender, né? É um processo. O podcast Solution Hunters, o Despertar, né?
que você está ganhando? Também me questiona. Você está investindo para quê no que eu estou investindo? No meu propósito, de levar lucidez às pessoas, de levar saber. Pecuniaramente, não tem retorno nenhum, mas o retorno ele é completamente sensorial, da ordem do prazer, da ordem de saber o que você está fazendo no mundo. E se um dia se tornar pecuniário, que bom, que legal, porque eu também sou um anticarreirista. Eu sou terapeuta e amo o que eu faço também, entende? As pessoas... O dinheiro é importante, não vou ser hipócrita, né? Isso é ridículo. Mas, se a gente colocar ele como único elemento, a gente não pensar no prazer, a gente não pensar no tempo gasto. Imagina a pessoa que trabalha 16 horas por dia. A gente tem outras variáveis além do dinheiro, né, Renato? Eu falo que a gente não... eu concordo que a gente não vai ser hipócrita e dizer que a gente não precisa do dinheiro, a gente quer uma vida de muita abundância, né, a gente conseguir comprar o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser. Só que, às vezes, a gente começa errado nesse processo de falar assim, qual a profissão que dá mais dinheiro? Qual é o emprego que dá mais dinheiro? Só que você Olha, não... ótimo. Aqui eu vou fazer o parêntese. Você que, telespectador, escuta. Isso é uma regra para você que deseja empreender. Escuta. Não acha que é fácil. É porque é importante isso que você está falando. Não, eu falo que o pessoal que está acompanhando, eu acho que o maior equívoco é esse. Eu fui para uma profissão que dava dinheiro, só que você Sistema olha... de informação? É sistema de informação, né? Mas você olha assim, quando você vai para o trabalho mesmo, você começa a se questionar e percebe que você não se vê tantos anos naquela carreira, né? Fazendo aquilo que você fazia, que tinha um outro caminho. Mas por, às vezes, ir buscando esse dinheiro, você é infeliz no processo. E quando deveria ser o inverso. Hoje, por exemplo, a felicidade que eu tenho no meu caminho, curiosamente, me traz uma renda muito maior, né, do que eu tinha quando eu estava na profissão de sistema de informação. Para você ver, né, assim, é o que eu falo de dica, né? Seja feliz no processo. Se você for pesquisar, né, você vai perceber que o dinheiro ele segue a alegria. As pessoas que produziram muito, que renderam muito, elas curtiam o processo, elas estavam se divertindo naquilo, né? E é isso que eu busco hoje, né? Estar em coisas que tenham a ver com a minha identidade. Mas não foi sempre assim. Você já teve... Rafa, eu quero até te fazer essa pergunta. Você já teve esse questionamento, assim, de questão de identidade, de você, às vezes, estar num trabalho, mas isso não tem a ver com quem eu sou. Você já teve esse questionamento? Sim, com certeza, né? Eu tenho 42 anos, eu tenho uma anticarreira com vários saberes, você conhece, sociologia, psicanálise, produção de podcast, palestras, literatura, escrevo, né? Oficinas de literatura e muitas vezes... sobretudo quando as coisas ainda não estão dando muito certo. Você tem a convicção, às vezes, que é aquilo, mas não tá, as variáveis não estão acontecendo, nem o dinheiro, nem o conforto. Está dando tanto trabalho. E eu me pergunto todos os dias, estou ainda no meu lugar? Continuo no meu lugar? Porque é como você disse, estou. Então, sempre eu continuo tendo, eu sempre me policio, porque a sociologia... Eu saí da sala de aula, porque o tempo de qualidade, eu tenho que privilegiar tempo, né, para estar com meus cachorros, para estar com meus amigos, para estar com a minha família, para viajar. Então, eu tive que escolher sair da docência e investir mais nas outras anticarreiras. Não quer dizer que eu deixei a sociologia está aqui. Ela é a base, sobretudo, do Rafael, mas... ou seja, eu não estou mais na docência. Então, eu penso sempre. Porque se eu gastar todo o tempo apenas trabalhando, mesmo que seja por lazer, por prazer, eu vou ser um ser sozinho. Eu não vou ter encontros de qualidade. Eu não vou poder sentar e comer um omelete com você, entende? Eu penso muito, Renato. Sempre eu penso. Eu acho engraçado porque quando a gente pergunta para alguém, né, fulano quem? Aí, às vezes, a pessoa se apresenta, fulano dentista, fulano médico.
Mas isso não tem a ver com a identidade. Isso. Porque, por exemplo, eu era Renato, analista de sistemas. E aí eu dei adeus à minha profissão. E aí? Eu perdi quem eu sou? Exato. Então, eu penso que hoje esse trabalho com a identidade ele é um processo. Lá atrás, quando eu comecei a empreender, você começa a se deparar, né, com autoconhecimento. Eu até vi os podcasts anteriores. Eu acho bacana porque eu recorri, por exemplo, nesse início, buscando entender mais do sucesso, eu busquei uma constelação familiar. Interessante. Porque quando você vai empreender, parece que a situação se repete. Gente, mas eu já vivi essa história de, às vezes, o dinheiro vir e não ficar, às vezes o sucesso te rondar, mas você se sabotar. Eu me observava muito nos comportamentos. Pera, por que eu estou com medo? Por que eu não arrisco? Por que a prosperidade não vem? E esses questionamentos, a resposta está tudo na gente. Mas aí é que, às vezes, as pessoas fogem dessa batalha de se encarar. Sim. É sempre o outro. Não, mas se fulano mudasse, se fulano fizesse isso, as somos projeções, nós. né? O chefe e etc. Mas, às vezes, existe a realidade. Você falou uma coisa interessante, né? Diploma não é identidade. Eu sempre pensei assim também. Então, quem é você? Quando você vai se apresentar, as pessoas, por exemplo, num lugar como mesmo podcast, né? Eu sou Rafael, psicanalista, gestor de carreira. Eu sou o Rafa. Agora, o que eu faço? Faço um bocado de coisa, né? Além de trabalhar, lazer, enfim, a gente faz muitas coisas e essas coisas são estados, passam, né? Agora, o que a gente é a essência, a identidade não passa. Essa reflexão que você me provocou sobre o diploma e a identidade, isso é muito importante, né? É por isso que eu falo, assim, hoje eu estou, né, com esses trabalhos, mas eu sou o Renato, filho de Benjamin e Ivana, que gosta de levar alegria para as pessoas, que gosta de gerar experiências, que quer levar saúde e bem-estar. Isso tem a ver com a minha essência. E onde eu estiver, se você for no meu trabalho de guia, você for nas minhas aulas de dança, você me vê no trabalho com a Doterra, você vai ver o mesmo Renato. Né? A identidade sendo exercida em funções diferentes. Então, podem me tirar esses trabalhos que eu continuo. Eu vou buscar outras fontes que eu consiga exercer quem eu sou, né? Sim, eu percebi isso olhando suas redes, como que você é muito... eu vou falar natural, porque eu falo orgânico demais, né? O orgânico estava até gozando, né, Rodrigo? É porque a coisa do artificial, né? Eu não gosto disso. Uma coisa que você falou que me chama a atenção é a mudança que é o processo, né? Eu vejo sua rede social, eu vejo um homem, né? E aqui as pessoas são muito hipócritas, elas pervertem as palavras, elas perverter, mudar a versão, né? Então, você é um homem bonito, você é um homem que chama a atração possivelmente, né, das mulheres, você deve receber cantadas aí, né? Você é um homem que sabe se portar numa mesa, né? Eu já estive com você em lugares públicos, você é um homem que sabe se comunicar e falar, mas você não foi sempre, você não esteve sempre assim, não é isso? Você dança bem, mas assim, se você me permite falar, porque nós falamos isso numa conversa privada, comendo, posso falar? Sim, você pode. teve problemas com o corpo, né? Assim, com relação era meio gordinho, meio tímido, e quem olha a sua rede social hoje percebe que você não está mais assim. É muito interessante, porque é justamente quem me olha hoje, a gente não vê o processo de alguém, né? A gente só vê um resultado, né? Hoje eu escuto muito, nossa, você se comunica tão bem, você fala bem, você dança bem, e ninguém olha que eu já estive escondido em um quarto, por exemplo, Nossa, quando você falou isso comigo, cara... Durante 10 anos fazendo exercício dentro de casa, num quarto da minha avó. Eu peguei o quarto, fechava a janela, trancava porta. Eu não queria que ninguém me visse. Eu era muito tímido, muito envergonhado. Mas é por isso que eu falo, esse processo de empreender, ele te leva a se encarar.
né? Porque a gente, às vezes, alimenta essas crenças, alimenta essas... Não, eu sou assim, eu vou ficar assim, eu vou fazer assim. Não Só tem que jeito, né? não tem jeito, mas quando você passa Isso é uma por muleta terrível. uma muleta, a gente está aqui nessa vida para evoluir. Você vai ficar até quando nessas limitações? E foi justamente a pandemia que me fez ir mais fundo nessa questão do autoconhecimento para me encarar, né? Assim, então, onde foi que as aulas apareceram, a Doterra apareceu, mas nesse processo de entender que eu precisava vencer esses bloqueios, não dava mais para eu deixar de estar numa roda de bate-papo porque eu tinha vergonha da pessoa me analisar, de me criticar, eu tinha medo de ser rejeitado, né? Eu tinha vergonha do corpo, de tratar isso em terapia, né? Porque você não é sobre o corpo, né? É sobre a Sim, sobre a mente. mente. Aí as pessoas olhavam o físico, mas a mente estava lá o gordinho, né? Então, hoje tá bem, eu posso dizer que eu estou curado, né? Mas Sim. Isso é interessante porque se traz de volta à discussão de diploma e identidade, né? Você, através de um processo, aperfeiçoa a sua identidade. Você se concentrou no todo. O diploma é parte, é pedaço. Na psicanálise, a gente fala que quem coloca diploma em parede, quem gosta de diploma, é fetichista, né? O fetichista na psicanálise é aquela pessoa que ela sente prazer, né? Eu não estou falando do prazer sexual, as pessoas pervertem. O prazer, a alegria, em partes. Ela nunca vai ter o prazer nesse processo todo, né? Da dança, das viagens, de todo o processo de 6 anos. Ela vai se concentrar numa parte. E qual a parte que vai sustentar para ela uma posição de sucesso, uma posição de gozo, né? O diploma. Então, quando você chega num lugar e você vê um diploma ou vários diplomas na parede, pá, fetiche. Não estou falando que a pessoa é má, ruim, que é doente ou que é sadia. Estou só dizendo que é uma performance da pessoa, que ela não consegue enxergar a sua identidade por inteiro. Ela enxerga em pedaços de papel, em diplomas. eu penso assim que acho que em cada época existe o tipo de ser humano que é visto como de respeito, né? Assim, a gente já viu muito. Antigamente era isso, né? Você ter um título, você ter um diploma. Nossa, fulano é médico, fulano é isso. Só que eu acho que com o tempo, isso é uma percepção que eu tenho. A gente vai percebendo que não basta isso, né? A gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo e muitas vezes a gente rende fora desse contexto do diploma, né? Assim, Sim. acho que hoje muitas pessoas estão adoecendo porque elas se comparam. Nossa, mas fulano já chegou lá, fulano já tem 3 títulos, como se isso fosse o único conceito de felicidade. Eu tenho que ser alguém, né, que formou numa faculdade, que está num bom emprego, para eu ser alguém. Quando, na verdade, não tem a ver com isso a Sim, identidade, né? E aí sim. elas caem nessa armadilha, Uma né? armadilha enorme, porque vai se comparar, vai buscar esse caminho de felicidade, não conhece o processo, às vezes não dá conta do processo, às vezes dá conta do processo, chega lá e percebe que aquele conceito de felicidade para ela não serve. Felicidade, para mim, é estar no lugar certo. Eu falava Ulisses, né, na mitologia grega, é muito grande o livro, mas, enfim, um livro grego, a Odisseia, né, de Homero, Ulisses, um grande guerreiro grego, ele se encontra com Zeus, né? Os gregos adoram deuses, né? Eles têm um deus para cada dia do ano. E ele está tentando voltar para casa, para a esposa e para a prole dele, depois de uma guerra é, de anos. E Zeus encontra com ele na mitologia grega, e os deuses gregos têm muitas características humanas, né? São vingativos, etc. E Zeus gosta dele. É tipo assim, nossa, Ulisses, eu tô cansado dessa deusaiada chata, Afrodite aí, com essa coisa dela, né? Hades, com esse mau humor do inferno. Fica comigo, fica aqui. Não, eu tenho que voltar. Eu tenho que ir pro meu lugar. Eu tenho que voltar pro meu lugar. E ele fala, eu te dou a vida eterna, se você ficar aqui. E Ulisses diz, de que vale um imortal no lugar errado? Prefiro ser mortal com o tempo certo de vida
no lugar certo do que um imortal no lugar errado. O livro todo, às vezes, a pessoa se cansa, mas tem algumas pérolas, sabe? Para mim é lugar, cara. É lugar, assim, não adianta se você me tirar da comunicação, seja do podcast, da terapia, comunicação é escutar, né? Às vezes eu escuto uma pessoa por 2 horas, escuta ativa, né? Meus analisantes sabem disso, que minhas terapias têm início, mas o horário final não tem. Então, se você me tirar do lugar da comunicação, eu vou ser uma planta que vai murchar. E às vezes as pessoas podem até ter essa dúvida, mas o que seria estar no meu lugar? Tem uma, assim, é muito profundo, a gente tem que trabalhar muito autoconhecimento, mas uma pergunta-chave para que elas saibam se elas estão no lugar delas, né? Se sua vida está pesada, é porque você está fora do seu lugar. Né? Eu acho que a vida, a gente tem que encontrar leveza, né, nesse processo. Não quer dizer que vai ser tudo lindo. E eu até falo que a felicidade não é sair sorridente, feliz o tempo inteiro, alegre o tempo inteiro. Isso é bobagem, né? É bobagem. A tristeza, o processo de crescimento, da mudança, da dor, tá tudo no pacote da felicidade. Né? A alegria é um dos elementos da felicidade. Né? Então, às vezes, as pessoas têm esse conceito. Né? Então, a nossa vida, igual eu falo, quando eu fui para o meu lugar, que eu percebia que ali na profissão, com o que eu estava fazendo, não era o meu lugar, a vida ficou leve de uma forma que é impressionante. Assim, você tem energia para ajudar o próximo. Né? Hoje eu coordeno uma equipe de mais de 400 pessoas. Então, você tem força, você tem energia, porque eu olhei para mim. Primeiro, eu cuidei de mim para eu conseguir cuidar do outro, para eu conseguir olhar para o outro. Né? E nisso a gente encontra leveza na vida. Sim. Eu percebi nesse processo que viajar era muito importante. Eu não estava viajando. Eu não queria mais só essa coisa de viajar só nas férias. Não, eu queria era 10, 20 viagens por ano. Eu percebi que eu queria ter mais saúde, porque o meu projeto é viver pelo menos até os 100. Então, eu tenho que estar com vigor físico, com a saúde mental, emocional. Então, dentro desse querer, desse desejar, parece que o caminho, né, você dá alguns passos, o caminho ele vai se mostrando, né? Mas dentro daquilo que você quer. Sim. Né? E, assim, foi um processo de 6 anos. Quais ferramentas que você usou, mais assim, especificamente? Você tinha algum método para você se lembrar de onde você estava e depois de 6 meses onde você chegou? Você escrevia, gravava, a terapia, enfim, constelação? Quais as ferramentas? E, sobretudo, como memorizar todo esse processo de 6 anos só com a memória? Houve alguma forma de armazenar, de arquivar isso que não fosse apenas a memória? Eu acho interessante saber isso. Eu acho que até hoje eu faço esse exercício comigo. Mais uma vez, a gente tem pode cair na armadilha de se comparar ao processo do outro. Quando você está num meio social, na família, que você vê fulano dando certo, né, na vida, e você, às vezes, você se sente atrasado, você se sente que, será que eu estou no caminho certo? Então, todas as vezes, eu até passo isso para a minha equipe, todas as vezes que vem esse jogo mental e você se questionar, peraí, onde é que você começou? Vamos analisar a sua vida do ano passado? Onde é que você estava e agora? Ah, não. Aí você entende que no seu processo você deu um salto gigantesco. Aí você se acalma, porque se cair nessa armadilha, você nunca estará feliz. É uma armadilha que também a gente tem que ter cuidado com a armadilha do descer 10 degraus abaixo e achar que está fracassando, que está dando errado. Muitas vezes é necessário dar alguns passos atrás para adquirir mais robustez, para ultrapassar aquele ponto da jornada, não é? Antes de melhorar, piora. A Sim. gente tem que enfrentar o nosso deserto, não tem como. Sim. Eu até fico assim observando, porque a gente tem períodos que são difíceis. A gente tem é sempre uma nova camada que a gente vai se deparando, né, nesse processo de autoconhecimento.
Então, a gente não é que... A gente tem as estações dentro da gente, né? Assim, Sim. tem dia que você vai estar... épocas que você vai estar melhor, épocas que você vai estar pior. Mas se você entender que cada etapa é necessária para você enxergar o seu próximo passo, você se acalma. A paz, ela vai estar ali, né? Você só precisa respirar fundo, usar um óleo essencial para poder acalmar e seguir. Eu tenho duas ferramentas essenciais. Inclusive, foi assim que eu me tornei psicanalista, né? Eu tive uma depressão forte em 2010, fui fazer terapia com uma psicanalista, me encantei pelo método, porque eu sou um curioso nato, né? Mas não o curioso das fofocas, o curioso do saber. Para justamente tentar andar com mais lucidez no mundo, sabe? Aquela briga de trânsito desnecessária, isso já não faz parte mais da minha vida. Mas é um processo. As pessoas acham que é fácil você parar de xingar o cara que está buzinando você no trânsito, mas não é fácil. Está tão arraigado, então faz parte. Então, a terapia, né, a análise, eu faço análise até hoje, 14 anos de análise semanal, e escrever. Eu tenho diários onde eu escrevo os momentos difíceis, os momentos legais, bons, os momentos de virada, escrevo necessidades, me cobro. E isso tudo me ajuda. Nas nossas reuniões, você percebeu que eu estou sempre escrevendo, né? A escrita me traz a lucidez. É interessante você falar dessa ferramenta quando você vai analisar assim, agora eu descubro que eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de registrar vídeos, imagens. Eu tenho esses registros através do visual, né? Olha. Assim, então, eu volta e meia, eu resgato lá meus arquivos, né? Para ver o que eu mudei nesse processo. E aquilo é tão bom, né? Você saber que você evoluiu, você já não pensa da forma como você pensava, que, né? Você está numa nova... Porque, assim, gente, a gente tem uma essência, mas a gente tem novas versões dessa essência. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, tem que ser... É sempre isso. Não, tem novas embalagens, novos contextos, né? Então, quando você fala isso, agora eu estou pensando que eu tenho essa forma de registrar. Faz né? o Pix da terapia, tá? A autodescoberta, tá vendo? Então... Interessante. As pessoas, às vezes, se limitam em um dos sentidos, né? Nós temos vários sentidos, gente. Uhum. Então, às vezes, a escuta ativa capacita a pessoa a fazer uma neuroplasticidade e ela memoriza muito bem. Né? Eu conheço psicanalistas que não fazem evolução de prontuário, analisando, né? Eu faço porque a minha memória ela não é boa mesmo, né? E eu sou muito criterioso com as pessoas que se colocam em cuidado nas minhas mãos. Mas, assim, tem gente que usa tão bem os ouvidos que ficou lá dentro. E você, olha só, o visual. Sabe que quando você falou, eu me lembrei de toda a sua rede social. Eu falei, olha só, realmente ele registra. E ali é um diário. É um diário. É engraçado, assim, até pegando porque quando começou a pandemia, né, que eu fui para as redes sociais, eu tinha muita vergonha de me expor, né, a minha imagem. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu coloquei, eu falei assim, gente, eu vou deletar isso, o que eu tô caçando aqui? Mas eu tinha um sonho, uma meta. Eu queria palestrar para muita gente um dia. Isso era porque eu sei que quando eu chegasse nessa palestra, muitas vidas teriam sido transformadas. Então, isso significava. Aí eu pensei assim, mas como é que eu quero palestrar se eu tenho vergonha de postar um vídeo na rede social? Vou vencer essa timidez. E é até bom pontuar isso, porque hoje eu vejo muitas pessoas recorrendo às terapias, ao autoconhecimento, e às vezes elas saem assim, pois eu sou assim porque aconteceu isso lá atrás, então é isso, entendeu? Não. Ótimo, o auto é um ponto de partida. O que você vai fazer com isso? É isso que muda o jogo a sua história, né? Não adianta eu sair da terapia. Ah, pois é. Não. Ah, então era isso? Então eu vou mudar isso aqui agora. Eu vou me colocar em novos ambientes, com novas pessoas, para construir essa nova história, né? Então, a rede social, eu gosto de registrar o processo justamente para que a pessoa veja que eu não estou distante delas.
Eu tô ali na batalha, eu passo Sim. pelas dores, porque às vezes a pessoa me vê sorrindo, acha que eu não tenho minhas batalhas, meus processos. Então eu gosto de registrar para que ela se conecte, né? E fala assim, não, eu também posso. Eu quero que ela tenha essa mensagem, né? É interessante você dizer isso, porque as pessoas falam, né? Muita gente chega até mim e fica, né? Mas chegam sempre assim, estou calejado de terapeuta. Tô calejado. E é exatamente isso que você falou. As pessoas procuram a ferramenta terapêutica em saúde mental, seja de qual abordagem for. Não acredito que exista uma abordagem absoluta, definitiva, mas elas vão até um ponto e descobrem uma questão. Olha só, isso fez isso comigo, por isso que eu sou assim hoje. Não volta mais. Não volta mais. Então, assim, ela queria apenas descobrir porque que ela sentia isso. Ah, foi um trauma, porque aquela sensação de rejeição. Ah, foi... Mas e agora? Terapia dói. E é por isso que não volta, Renato. A experiência que eu tenho é isso. Quando a pessoa chega... Ah, então foi isso. Foi esse toque que meu tio não devia ter feito. Foi essa palavra que meu pai não deveria ter usado. Nossa, foi isso que meus colegas fizeram comigo lá na quinta série. Descobriu o porquê da dor, mas não quer E se o que livrar vai da dor. Fazer com isso? Exato. O que vai fazer com isso? Porque dói. Dói muito. Eu falei outro dia, numa live, sobre esse processo de catarse. Quando você está na terapia e, de repente... Porque não é o psicanalista que faz... Olha, é isso. E não é o analisando também. Olha, eu acho que é isso. Existem métodos. Escrita, associação livre. De repente... o negócio pula, entendeu? De repente a pessoa, nossa, meu tio me levava para andar de cavalo na roça, ele pegava na minha pepeca. Aí pula na mesa e aí é lágrima, choro, porque aquilo estava reprimido até aquele momento, porque quando aquela mulher tinha 5 anos, ela não tinha capacidade para resolver e elaborar aquilo. Defesa do aparelho psíquico está recalcado, está reprimido. Eu prefiro falar reprimido. Só que ela faz o processo terapêutico, a mente vai verificando, olha, agora ela pode saber. Então, aí o mecanismo de defesa se abre e permite que ela conheça. Pum, saltou a mesa. Por isso que E agora, né? Por isso que muitas vezes não pode ir em uma sessão e pronto, estou resolvido. É um processo, né? É um processo. Tem gente que vai numa sessão e não volta, mas aí eu fui lá para quê? Me perguntou um tanto de coisa. Mas é claro, a gente nunca vê a pessoa, como é que eu vou tratar de você, cuidar de você, se eu não sei seu nome, sua idade, se você toma remédio, se você tem amigos, quem é a sua rede de apoio, né? Então, as pessoas, elas querem fórmulas mágicas que não existem. Rafa, mas então, em se encarar é doloroso, né? Assim, você saber que a culpa é sua, né? Que você pode mudar isso, de fato é. Mas eu costumo dizer que às vezes é um egoísmo da nossa parte a gente não evoluir. Por quê? Eu, por exemplo, eu passei... Hoje eu falo, né, dessa questão do corpo naturalmente, falo que já tive baixa autoestima, não confiava nada em mim, achava que as pessoas já estavam me analisando. Tudo isso eu passei. Hoje eu falo naturalmente. Mas até os meus 30... eu achava que aquilo, que o bullying que eu sofri na adolescência, não, estava resolvido. Mas eu não conversava sobre isso com os meus pais, não conversava sobre isso com ninguém. Não, tudo certo. Mas aquilo que a gente não toca, né, parece que tem uma dor profunda ali. E no trabalho de fazer meus 30 anos, fazer um discurso, foi ali que eu acessei a dor. Isso, me fala desse episódio de 30 anos, como é que foi um aniversário surpresa, e como é que... Conta pra gente. Olha, 30 anos... Você acessou a dor, quer saber como é que você reagiu na hora lá com o público. Foi interessante, porque 30 anos é uma crise existencial, né? O que eu construí, o que eu vou fazer? E nesse processo eu gosto de fazer festa, né? Assim, de chamar os amigos, familiares. Aí eu fui escrever uma carta, um discurso mesmo, né? Sobre, quem eu fui durante esses 30 anos, quem eu sou, né? Aí eu fui escrever, e fui tocar nesse processo da adolescência que eu passei. No que eu coloquei uma frase, né? De falar assim, você é feio, gordo, ninguém vai te querer. Foram coisas que me marcaram.
Aquela hora que eu fui ler, eu danei a chorar em frente ao computador. E não tinha ninguém em casa. Eu chorava, que eu falava assim, eu vou deixar curar aqui agora, eu vou deixar doer, porque às vezes a gente quer tampar de novo, não, eu vou deixar doer, e eu fiquei assim, acho que uma semana, assim, sabe, reflexivo, deixando passar aquilo, e aí eu fiz esse discurso com a família em formato de vídeo, Olha, e foi um momento forte, porque aí ali eu entendi por que a gente precisa acessar a nossa dor. sim, Porque, por exemplo, veio um primo meu me abraçar, nossa, eu me identifiquei com a história do bullying. Aí eu pensei assim, gente, então, às vezes a nossa missão está relacionada à nossa dor. Porque depois disso vieram as aulas, veio a Doterra, veio a promoção do Desafio 21, que inclusive está começando hoje, para emagrecimento. Então eu comecei a conversar com as pessoas através da saúde e bem-estar. Foi depois desse episódio. Então, imagina se as pessoas não se conhecem. sim, Imagina se elas ficam ali alimentando as crenças, sendo que é justamente o que vai, de repente, fazê-las despertar outras pessoas. sim. Né? É incrível porque isso não acontece só uma vez. Eu digo que o trauma, ele é a história do homem. A gente vive de trauma em trauma, curando trauma e crescendo, né? Provavelmente você vai viver outros momentos desses. Eu 14 anos de terapia, né? Eu sempre tive algo. Eu vou me expor como você se expôs, né? Acho que a melhor coisa é a gente falar da gente do que ficar analisando e tal. Eu tinha um problema relacionado à rejeição, ao amor. É, a dimensão do dar, do oferecer o amor e a dimensão do receber. Para mim, sempre era desproporcional, eu não sabia lidar com isso. Às vezes eu dava demais e não recebia nada, e aquilo gera uma série de questionamentos. Não vale a pena. Não, você é um escroto mesmo. Para que a gente dá amor? É isso que vai mexendo e você vai elaborando. Né? Ou então você percebe a pessoa te dando tanto amor e você, às vezes, não dá o amor que a pessoa está te dando, e aí você se sente a pior pessoa do mundo. Nossa. E eu tive uma experiência recente com a Aurora, você sabe, a minha cadelinha, que morreu ontem. E eu nunca aprendi tanto sobre amor com o animal. As pessoas vão achar ridículo, talvez, mas as pessoas não sabem sobre as pesquisas que existem hoje em relação à psique do animal e as relações, as interações entre animais e homens, seres humanos. Ela morreu com 1 ano e 14 dias. Mas, no nosso processo de convivência, eu fui estabelecendo um cuidado com ela, porque ela era nova, ensinando como ela, né, não pode fazer xixi em casa, não pode fazer cocô em casa, tem que ir. E ela parecia não, ela compreendia. Assim, e a nossa relação era, olha, eu estou comendo agora no sofá, assistindo TV, não sobe no sofá, por favor. Ainda não subia. Então, a gente se comunicava. Ela queria subir, às vezes eu estava estudando, para o meu colo e pedia, e ela adoeceu há 10 dias atrás. Eu estou de atestado médico do serviço no Estado, por conta de dor crônica, né? Eu ando com apoiador, tanto que o podcast aqui, se passar de 1h30, eu sinto dor. Mas aí eu fiquei 10 dias cuidando dela. Mas as pessoas vão falar, nossa, você está comparando um cão com um ser humano. Não estou comparando. Estou dizendo que a experiência, para mim, de entender a dimensão do amor na minha vida e equilibrar esse amor e quebrar de vez essa ideação de rejeição, foi cuidando dela. Porque ela entendia tudo. Quando eu chegava no hospital veterinário, ela ficava de pé, ia para o meu colo. Só eu que fazia a ventilação artificial nela. Então, assim, eu percebi que eu era um ser capaz de cuidado, de amar, independente de... Ou seja, é uma Quanto ensinou, né? cadelinha, é uma cadelinha, é um ser vivo, merece cuidado, né? E da mesma forma o cuidado dela comigo, ela sabia, né, que eu estava sofrendo com o adoecimento dela
e ela tentava dizer tá tudo bem, fazendo coisas do tipo me lambendo, me seguindo em casa. Então, quando ela morreu, eu não sofri, eu senti muita dor da saudade, né? Porque eu não vou ter mais tudo isso. Mas houve uma ressignificação dessa dimensão do amor. Assim, eu descobri, eu sou um sujeito capaz de amar, né? E capaz de ser amado. Nós, às vezes, a gente cria mitos sobre nossos traumas, sabe? A rejeição. Então, eu percebi que não que ela não tinha existido, mas que eu estava forçando a barra demais, que já estava na hora de dar um ponto final nessa história, e foi a Aurora que me ajudou a dar um ponto final nisso, porque tem muita gente que vai fomentando o trauma, né? Vai fomentando. Eu sou rejeitado, ninguém me ama, eu não sei amar, e isso estava acontecendo comigo. Olha só, né? As pessoas acham que a gente é psicanalista, a gente não sofre, a gente sofre. E ela me deu a dimensão exata. Para de fantasiar o amor. O amor é isso aqui, ó. É vir de madrugada, né? Eu saí de casa 1h da manhã ontem, porque eu não queria deixá-la só. Eu cheguei na clínica e ela teve uma parada cardíaca. A dimensão do amor parece que conecta a gente no tempo e no espaço, a ponto de eu falar, estou incomodado comigo aqui e ela lá. E nosso último contato foi esse. Então, eu estou muito pacificado, sabe? Foi uma convivência de aprendizagem, de alegria. São essas as oportunidades que nós temos que, ao descobrir, tentar fazer aquilo que muita gente não faz, né? Mudar. E é interessante porque quando a gente decide mudar, né, situações acontecem na sua vida para trazer essa mudança, né? Se algo hoje te incomoda, se você tomou consciência disso, você vai passar por situações que vão te trazer essa evolução. Muitas vezes as pessoas acabam fechando a porta para aquilo que iriam trazer essa evolução, né? Eu posso até citar um exemplo. Eu identifiquei muito cedo no empreendedorismo tanto que eu tinha questões com o sucesso, prosperidade, né? Às vezes eu não me senti... Isso aqui, por exemplo, nunca que eu me sentiria confortável de estar aqui. Então, eu tinha muitas questões para serem trabalhadas com sucesso. Então, partindo desse pressuposto, os encontros, eu acho que eles trazem muitas evoluções. Então, a gente precisa buscar encontros, né, que vão, de fato, nos levar a um novo patamar, né? Um exemplo básico, assim, hoje, por exemplo, né, que eu faço um CrossFit aqui na cidade, eu fui para ali conscientemente, porque ali eu tinha uma projeção de que era um ambiente de pessoas bem-sucedidas, né, de que me dariam desconforto. Sim. Então, através daquele desconforto, convivendo naquele... Eu queria fugir na primeira semana. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Teve situações assim que eu me sentia muito desconfortável. Mas você precisa respirar aquilo, né, através dos encontros, das conversas. Isso, eu acho que é isso que você está falando. Cada pessoa, cada ser traz uma lição. Sim. Com ela para você, né? E a gente precisa captar isso e não rejeitar, né? Acho que a lição foi cumprida, né? Sim, precisa estar em paz, né? Estou em paz. Você falou uma coisa interessante, porque você ia desconfortável, né? Mas você ia. Renato, não existe evolução, não existe processo de melhoria sem desconforto. O desconforto é o nosso maior triunfo. Ao contrário, zona de conforto é a nossa maior vulnerabilidade. Ficar em casa é muito melhor que o CrossFit, não é? De porta fechada, assim, descansar, inicialmente, né? Mas o desconforto é que gera, né, musculatura intelectual, espiritual, emocional, né? As pessoas hoje têm uma atrofia cognitiva, espiritual, emocional justamente porque elas querem ficar na zona de conforto, porque elas não querem se colocar em situação de exposição, de batalha, de esforço, mas elas mal sabem que a zona de conforto é a maior vulnerabilidade. Eu acho que o que às vezes pega muito é essa necessidade de agradar, especialmente os pais. Eu falo porque quando eu passei por essa barreira, porque assim, nos primeiros anos não são fáceis, sim, né? Mas quando você passa porque assim,
querendo ou não, você coloca um leão atrás de você. Você tem que dar certo, porque senão... mas quando você passa por essa barreira, é que você realmente dá espaço para o que você quer. Hoje eu já me encontro numa posição de que eu não estou preocupado do que fulano está projetando em mim. Isso é tão bom, né? Não, é aí que é ser leve. Eu acho que eu conquistei o sucesso dentro daquilo que eu tinha como sucesso, que é o ser livre, né? E eu falo que ser livre, ele começa no autoconhecimento. Porque não tem como a gente ser livre se a gente está preso ao que os outros querem para a gente, ao que alguém projetou. Né? Eu, como filho mais velho, neto mais velho, imagina as projeções que tiveram. Nós dois tivemos a mesma experiência. Então, imagina. Você sabe, então, Sei. como são essas projeções. Mas o mundo está mudando. Se a gente não entender que a gente precisa se adaptar a novos contextos, a gente vai ficar parado no tempo, vai viver frustrado. Então, assim, eu não abro mão da vida que eu levo hoje. Né? Não abro de jeito nenhum. Sim, eu também cheguei nesse ponto de não abrir mão dessa liberdade, da verdade e de pouco me importar com o que o outro pensa a meu respeito, né? Quem me conhece, e isso basta para mim. As pessoas ficam amparadas muitas vezes em empresas multinacionais, né? Eu trabalho na Coca-Cola, exemplos aqui, né? Em instituições centenárias, né? A igreja tal tem tantos anos, enfim, governo tal, a agência tal, fica amparado naquela coisa ali, achando que aquilo ali é uma espécie de pódio de sucesso. Mas aí chega o tempo de aposentadoria, entre aspas, né? Porque não vai existir mais isso. E aí a pessoa sai. E aí a pessoa percebe que essa instituição, essa multinacional, nem lembra do nome dele mais. Exatamente. E a gente precisa passar por esse processo para entender, né? Eu passei por isso na Unimontes e passei também recentemente um outro trabalho e é impressionante assim que as pessoas andam sem você. Então, se a gente não tiver concentrado no que nos faz feliz, no que nos deixa com prazer no processo, chegou o final da vida, e aí? Sim. O que você viveu? Porque esses dias eu estava até assistindo uma palestra e aí dizia assim: quando eu me aposentar, eu vou viajar. Mas que hábito você está construindo de viajar? Porque não é simples. É igual o exercício. Quando for só no final de semana eu vou fazer exercício. Você acha que essa pessoa vai ter um hábito de exercício? Nunca. Então é a mesma coisa. A gente não pode ser feliz só no final de semana. Quando aposentar, que eu vou viver. Como assim? Eu vou viver só depois que acontecer, sabe? Assim, condiciona a felicidade, né? Cara, você falou uma coisa incrível, né? Eu vejo demais isso, sabe? Quando eu aposentar, gente... Eu não sei o que vai acontecer comigo depois que a gente finalizar aqui o podcast, quando eu atravessar a rua. As pessoas não têm noção. Esse relógio está aqui, não é meramente... Está parado, né? O tempo ele é relativo. O tempo ele é relativo. Presente, passado e futuro. Está tudo interligado. Então, assim, as pessoas... eu acredito que um dos principais... digamos assim, serviços mal prestados do contemporâneo para nós, sabe? Foi a falsa noção de infinitude. As pessoas elas não pensam mais sobre a morte. Elas não refletem mais sobre a morte. E quando chega um momento sorrateiro de enfermidade, né? Eu vivi isso, eu passei por isso. Com 37 anos, eu tive que amputar os 2 fêmures. Mas o que acontece? Depois desse processo, eu virei para uma amiga minha, até foi a Tati. Tati, eu jurava que eu ia entrar em depressão, porque eu tive depressão em 2010, isso foi em 2018. Eu passei, assim, estou bem. Ela, Rafa, você faz terapia há quanto tempo? Aí que a minha ficha caiu. Ou seja, as ferramentas que a gente não pode abandonar. A que deu certo para mim, a sua é a sua, né? A do Rodrigo é do Rodrigo, a do Érico é do Érico. Então,
O problema é esse, as pessoas esquecem as ferramentas e aí vão buscar só na hora da crise. Não dá, porque tem que ter hábito. Esse é o ponto. É a mesma coisa com o meu trabalho, por exemplo, com os olhos. Às vezes, a pessoa só busca na hora da crise. E saúde mental, ela não é da noite para o dia, é uma construção. Né? A gente encontra novos processos, novas situações, novas camadas, né? Que nos revelam novos bloqueios. Então, a gente precisa estar ali, mantendo, né? Recalibrando, Sim. se ajustando para a gente se manter são, né? Porque realmente, hoje, com tantas possibilidades, tantos caminhos, a gente precisa se manter ali na nossa linha para conseguir. Nós precisamos, estar você no falou processo. tantas possibilidades, né? Nós vamos ter mudanças significativas no nosso modo de vida e a ciência está avançadíssima, né? Se eu não estivesse preparado, se eu não estivesse habituado a me conhecer, a pacificar o processo da enfermidade, será que eu estaria aqui hoje me preparando para fazer uma nova cirurgia onde um chip na minha medula vai impedir impulso de dor crônica? Olha o tanto que a ciência evoluiu. E se lá atrás eu não tivesse preparado? Uhum. Tem muita gente que se autoextermina. O autoextermínio, porque não aguento. Pacientes de dor crônica têm altos índices de suicídio. Não aguentam. É dor da ordem de 3 ampolas de morfina, entende? Sim. Por isso que a pessoa tem que ter hábito. Você falou uma coisa importante, não é vou aposentar e vou para a praia. Não sabe nadar. Não sabe o que é uma onda, entendeu? Então, esses hábitos, como eu digo, né? Existe um processo na psicanálise que é a análise mútua, né? O Sandro Ferenczi, ele desenvolveu, que é você, na verdade, se colocar, se abrir para o paciente ver que você é de carne e osso igual a ele. Então, é mais ou menos isso. Se eu não tivesse feito todo esse caminho, desde que eu tive a depressão e descobri uma ferramenta que me traz lucidez, eu não sei se eu teria passado por todo esse processo de amputação de membro, porque isso não é fácil. Amputação não é fácil. Eu não sei se Só eu teria... a palavra já assusta, né? Eu não sei se eu teria passado assim, sabe? Eu não tenho vergonha de andar de bengala. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não atrapalhou minhas relações amorosas, né? Hoje estou solteiro, né? Inclusive recentemente, tá? Então, assim, fiquei muito bem resolvido, sabe? Um dia um médico falou assim, mas você é muito bem resolvido. Eu falei, anos, doutor, anos e anos, viu? Não vai achando que eu nasci assim, não. Exatamente. Tem gente até que fala assim, mas fulano me deixa nervoso, fulano me deixa com raiva. Não é fulano, é por que ele te causa raiva? O que em você não resolveu? Então, eu falo assim, que se um ambiente te incomoda, uma pessoa te incomoda, talvez ela esteja trazendo algo que não foi resolvido. E está resolvido, é isso aí. O externo não nos afeta, né? A situação não nos afeta, porque a gente está em paz. Você falou algo fantástico, né? Eu ando hoje pela cidade, eu nem olho para os lados, né? Porque não me afeta. E é isso, né? Quando a pessoa ela está muito incomodada com a sua presença, com a presença de outra pessoa, é porque tem algo nela ali que precisa ser trabalhado, né? E aí ela joga para você, nossa, esse cara, ele é nariz em pé. É uma projeção, né? A pessoa ela não está resolvendo um problema e está se defendendo e jogando para você. Aí é complicado. Aí eu fico muito feliz, Renato, no sentido assim de entender que a lucidez é o caminho para... Eu já fui um grande pessimista. Isso antes de todo esse processo de adoecimento. Eu já fui um grande pessimista na raça humana, no mundo. Achava, isso aqui não deu certo. Mas tudo foi mudando. E hoje eu sou um homem de muita esperança, sabe? E porque eu acredito que a lucidez é caminhar assim, sem reatividade. Algo aconteceu, bateram no seu carro, puff, não desce do carro gritando, dá uma paradinha. A reatividade é que prejudica as pessoas. Dá uma paradinha, opa, calma. Bom, o carro tem seguro, deixa eu ver, não machuquei, não, deixa eu ver se machucou. A pessoa já vem gritando do outro carro, né? Senhor, tudo bem? O senhor machucou? Você já baixa a guarda da outra pessoa, entendeu? Lucidez nessas pequenas coisas. Eu acho que é até bom pontuar dentro desse processo que eu tive lucidez também para fazer essa transição. Porque também
Isso, eu por não favor. A gente já vai caminhando para os finalmente. Fala isso aí. Eu acho que é muito importante você mencionar essa lucidez da transição. Porque de fato, eu não recomendo uma pessoa hoje que está insatisfeita com o seu trabalho. De repente vai abandonar tudo e vai dar tudo certo. Não é assim. Exato. O processo não é assim. Eu fiz uma transição desde 2018 que eu comecei esse sonho, né? E aí começou o Desde empreendedorismo. 2018. Ali no finalzinho. Vamos colocar E hoje, 2019. 2024, eu percebo que você está bem realizado. Eu estou dizendo isso. Tá vendo, Rodrigo, o que a gente fala, né? Do tempo. 6 anos. 6 anos para colher. Não, e justamente porque ali começou como um porquê, né? Eu queria muito. Então, eu coloquei no meu quadro dos sonhos, eu até dou sempre esse conselho, comece pelos sonhos. Eu coloquei aquilo ali, né? Não tinha claro o meu caminho, mas eu comecei a caminhar. E aí, em 2022, né, que foi um ano retrasado, foi ali, olha só, depois de 4 anos ali no trabalho, né, depois de 4 anos nessa transição, foi onde eu realmente olhei para a renda da Unimontes e falei assim, não é a minha renda principal mais. E aí eu cheguei para minha chefe e falei, olha, eu estou dando a Deus não só o meu trabalho, eu estou dando a Deus a minha profissão. Não quero ser mais isso como analista de sistemas, não tem nada a ver comigo. Né? Então, foi um processo lento e com o pé no chão para que eu realmente pudesse curtir minha liberdade, né? Vamos dizer assim. Eu acho que isso que você falou é essencial. As pessoas acham que em 6 meses, 1 ano. Transição de carreira é uma coisa muito séria, dolorida, e sempre é necessário sair pela porta da frente. Exatamente. Com gratidão. Com gratidão. Não é isso? Ninguém faz transição de carreira sem olhar ônus e bônus, se as coisas estão mais ou menos equilibradas. Você sai de uma carreira onde você ganha 10 mil e vai para uma carreira onde você ganha 2 mil, você não vai aguentar a frustração. Você vai aguentar a mudança no padrão de vida. Eu não estou falando do valor, eu estou falando da mudança, que vai ser uma agressividade ao seu modo de vida. Então, 6 anos é um tempo para você fazer tudo que você tinha que ter feito, né? A mudança cognitiva, emocional, espiritual. Muitas terapias, muitas consultas para realmente deixar o meu caminho bem claro. E quando você tem seu caminho claro, você vai em paz. Se tem dúvida no processo, é porque ainda tem algo fora do lugar. Né? Então, eu saí com muita gratidão ao Unimontes. Eles compreenderam perfeitamente, porque eles viam a minha evolução, né? Especialmente com a pandemia, foi onde, né, minha vida aconteceu. Então, eles viram isso. Então, é muito importante. Né? Eu acho que o mesmo processo, quando você sai de casa, quando você sai de algum lugar, saia com respeito. Isso. Né? Não sai, nunca mais pisa aqui, nunca mais volta aqui. Quem esse povo está pensando que é? Aí já sai na arrogância e você não dá certo. Né? Porque fica aquela coisa ali pendente. Né? Eu acredito que eu trabalho hoje consultoria de bem-estar e muitas pessoas em transição de carreira me procuram. E elas procuram, no primeiro encontro, elas desanimam, porque elas acreditam que em 6 meses vai acontecer tudo, né? E muitas continuam. É um trabalho que eu estou começando, né? Eu falo que a Lery, né, que é a consultoria em bem-estar, não é uma empresa CNPJ, é uma experiência. Eu falo com a pessoa, é uma experiência, você vai passar por uma jornada. Não vai pedir demissão, não, porque é o primeiro passo errado. Eu quero ser chefe de cozinha, então o que nós vamos fazer? Começar a convidar os amigos para jantar na sua casa. E você vai... São pequenos passos que, ao fim do tempo, somam 6 anos. Não é isso? Exatamente. O que você quer falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Você, Renato, que trabalhava com sistema de informação, posso dizer, era infeliz naquele momento? Assim, eu não era realizado. Sim, não era realizado. Não era realizado. E hoje você é plenamente realizado, você é uma pessoa livre que quer inspirar as pessoas em liberdade. Montes Claros, norte de Minas, pessoas de fora do Brasil podem nos ouvir. O que você gostaria de falar para essas pessoas? Fique à vontade. A responsa. Mas eu quero deixar uma mensagem, eu acho que
tudo começa pelos seus sonhos. Eu tenho isso estampado na parede da minha casa. É a partir de sonhos, coisas que me incomodavam muito, que eu parti para esse processo de mudança. E nesse processo você precisa se conhecer, né? Eu dou essa dica: pare de viver a vida dos outros, pare de querer atender a expectativa de alguém. Você vai se frustrar. Nunca vai ser o suficiente. A gente fica em paz, se sente realmente livre quando a gente está no nosso caminho, sem comparação com o processo do outro. Porque senão sempre vai vibrar aquela falta. Poxa, falta algo. Por que falta algo? Porque você compara a alguém. Você quer atender a expectativa de alguém. Então, se conheça e vai firme, né, no que você acredita. Eu sempre costumo dizer às pessoas, quando elas vêm falando da profissão, né, do trabalho delas, do que elas... um projeto novo que elas vão fazer. Eu sempre pergunto: você está feliz? Porque eu acho que o centro de tudo é isso, né? Você está feliz no que você está fazendo. Então, curta a jornada, né? Não tenha essa de, quando eu aposentar eu vou ser feliz, amanhã eu vou ser feliz. Como eu posso ser feliz hoje? Como eu posso me sentir realizado hoje? Então, é nesses processos que a gente vai construindo a nossa jornada. Acho que é isso. Fantástico. Olha, esse podcast, desde 2019, que eu estou dando pequenos passos. E hoje é um trabalho de excelência. Assim, sem arrogância, porque eu acho que a pior arrogância é a falsa modéstia, né? Sim. Você já viu a finalização, né, dos episódios, a equipe técnica, o Eric, o Rodrigo, é sensacional o trabalho. Mas eu esperei, porque eu não queria um sonho meia-boca. Uhum. E as pessoas não hoje... negociar. Exatamente, não negociar. Então, muita paciência também, né? Calma, não é desse jeito que eu quero. É só se me permite, claro. É só essa questão do negociar. Eu acho muito importante deixar claro isso. Sim. Eu não negociei, porque eu vejo tanta gente falar assim: nossa, eu vou escolher esse aqui que é mais baratinho. Eu vou para esse aqui, que parece que se desmerecem, se desvalorizam nessa escolha. Pera, ainda, por que eu não posso ter aquele? Exato. Por que eu não posso persistir naquilo ali, naquele que realmente me traria realização? Né? Os profissionais, o estúdio, a forma, o formato. 2024, de 2019 a 2024. Eu cheguei aqui, Rodrigo, não foi? Eu falei: é aqui. Sim. É porque eu não negociei. Podia fazer qualquer coisa meia boca. Você sabe que tem muita gente aí hoje que tem voz na rede social. E aí, tá de excelência. Tem 50 e poucos inscritos. É claro, tem 2 meses. E aqui, para ter 100, 1.000, 2.000, vai demorar anos. E com muita tranquilidade e paz no coração. Primeiro, eu não quero séquito. Não quero seguidores. Eu quero pessoas que procurem conteúdo para despertar. É a minha linha, né? Também. É isso, né? Não tem patrocinador, né? Então, as pessoas acreditam que números falam muito, mas a qualidade, ela fala muito mais. A qualidade de uma conversa como essa, sim, né? Então, empreender, sobretudo, é isso, é entender que a gente começa bem devagarzinho, não é? Ali, e depois, daqui 3, 4 anos, a gente olha, nossa, olha só. E tem que comemorar cada pequeno passo, sabe? A pessoa, às vezes, quer comemorar só quando ela dá um boom. Não, curta cada pequeno movimento. Sim. Porque isso aqui é feito com muita dedicação, sabe? Porque era meu sonho. E quando eu conversei com a RE Mídia, né, o Eric e o Rodrigo, eu falei: é uma coisa semanal, de excelência, é 100% de qualidade. E é um acordo de lealdade e verdade. E está sendo uma excelente parceria, porque é isso. Os frutos, a gente colhe, a árvore cresce. Se eu sei que eu estou plantando, eu sei o que eu vou, né, colher. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Tá? Saber da sua história me inspira a continuar na minha carreira também, sabendo que existem outras pessoas como eu que não acreditam em rótulos. A pior coisa que um empreendedor, que um profissional pode fazer é se rotular, né? Eu sou advogado. Nossa, que triste. Para agradecer, eu gostaria de te presentear com um exemplar do meu primeiro livro, Frágeis Esperanças. Ele foi publicado em 2014, na Bienal de Minas. É um livro de contos,
O meu segundo é um romance. Eu estou escrevendo o terceiro devagar, porque, como te falei, eu quis escrever na minha caneta diferente, de dedicatória, porque eu não achei isso. Aí depois que eu fui ver que estava no bolso do paletó. Por isso que está escrito de azul e depois com a caneta dourada aí. Nossa, Rafa, muito obrigado, viu? Espero Eu que nem gosto de você... ler, entendeu? Nem gosto de Imagine. ler. O importante é a esperança. Mesmo que frágil, a gente tem esperança, né? É, Espero com que certeza. você goste. É a minha gratidão por você ter oferecido seu tempo, oferecido seu saber, oferecido a sua experiência para as pessoas que desejam usufruir. Muito obrigado. Precisar, estamos aí. Sim. Eu agradeço também a todos os nossos telespectadores. Eu vou pedir uma oferta para vocês. Olha só, uma curtida, um comentário. Sim, na liberdade, mas aqui a oferta não é para mim. Os algoritmos vão ler isso aí e vão entregar para quem deseja lucidez, para quem deseja despertar, para quem deseja um conteúdo desses e que muitas vezes não consegue encontrar. Como eu disse, eu não quero seguidores, né? Eu não tenho nenhuma missão messiânica, mas os algoritmos leem sua curtida, seu comentário, sua inscrição e pode levar essa experiência do Renato para pessoas que estão vivendo transição de carreira, que estão em dificuldade, e essa mensagem pode pacificar essas pessoas em liberdade. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores que estão sempre passando aí no telão que o Rodrigo envia. Obrigado mais uma vez, Érico, Rodrigo, pela presença de sempre. E hoje eu gostaria de encerrar em silêncio, em memória da minha amiga, companheira Aurora, que partiu para um outro plano. Fique em paz.